No futebol, é muito comum a gente tomar uma decisão, ter uma opinião precipitada sobre um atleta, tanto para decretar que ele é um bom jogador ou para sair por aí falando que ele não presta e que não devia vestir a camisa desse ou daquele time. Mas na bola, tudo é fase. Alguns jogadores excepcionais vão em algum momento decepcionar os torcedores porque não deram um encaixe naquele time ou porque não viviam um bom momento, enquanto que outros, por vezes até menos brilhantes, vão surpreender e mostrar que podem até virar ídolos para determinada torcida por conseguirem naquele momento fazer muito mais do que os torcedores esperavam dele. E se com jogadores formados e já experientes a gente consegue ser às vezes cruel com rótulos que podem prejudicar um jogador, imagine só o quanto isso não pode atrapalhar um garoto que está começando a sua carreira. O Mateusão começou a sua carreira no Flamengo, veio da base cheio de expectativas e com o sonho de brilhar com a camisa do rubro-negro carioca, mas o mau momento do clube e algumas atuações abaixo do esperado fizeram a torcida perder completamente a paciência com o atacante, que foi de grande promessa para esquecido pela torcida. Mas você sabe o que foi que aconteceu com ele? Sabe por onde anda o Mateusão e como é que ele tá hoje em dia? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve agora, deixa um like no vídeo, que assim você apoia demais o nosso trabalho. Quero te lembrar ainda que esse vídeo aqui é patrocinado pela MRE, tá? Um método exclusivo para você conseguir renda extra, ganhar dinheiro na internet sem aparecer, ganhar em dólar. E se você quer saber mais sobre isso, se você quer mudar a sua realidade financeira e quer começar 2025 bem diferente da maneira que você terminou 2024, então clica no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, que você vai para uma tela onde o Ian vai te explicar num vídeo muito bem como funciona e como você faz para ter uma realidade completamente no ano que vai chegar aí de 2025, beleza? Tava treinando no Sub-17, né? Onde chegou uma mensagem à noite do Lute falando para me apresentar às 8 horas, que queria ter uma conversa comigo entre ele, treinadores e tudo mais. Foi onde que me informaram que eu iria fazer parte de um processo de uma grande parte do Campeonato Carioca. Foi onde que eu fiquei muito feliz, né? E ansioso por esse momento, creio que é uma oportunidade tanto para um garoto da minha idade. No outro dia me apresentei logo aqui no CT, junto com o pessoal que ia disputar o Campeonato Carioca. E fiquei muito feliz, né, pela oportunidade que o clube me deu de jogar um Campeonato Carioca profissional. E quando o Mauricinho me chamou lá na beirada do gramado, no Maracanã, foi aonde que passou muitas coisas na minha cabeça, né, relembrando tudo que eu passei para chegar até esse grande momento de estar estreando no profissional no Maracanã. O Mateusão tinha esse jeito simples e muitas vezes a torcida não entendia bem se era timidez ou o jeito mesmo do garoto. No Flamengo, o torcedor exige do jogador não só o trato com a bola e a capacidade de resolver no campo, mas também personalidade para vestir a camisa do rubro-negro carioca. E é complicado muitas vezes quando você espera tanto de alguém tão jovem assim. O cara precisa resolver dentro de campo, ter moral para encarar os adversários, saber jogar bola e também tem que ter personalidade para vestir a camisa do Flamengo, não tem como ser diferente, cara. É um clube gigante e para jogar ali tem que ser a elite da elite, um cara que, enfim, é desenvolto em vários aspectos. E o Mateusão chegou no profissional do Flamengo ainda muito jovem, com 16 anos de idade, já estava treinando entre os profissionais e sendo cobrado como adulto. É verdade que ele era bem maior que a maioria dos meninos e por isso parecia que ele já era mais velho, mas era só uma criança num corpo gigante. E por isso, num elenco cheio de estrelas, em que para ele simplesmente entrar em campo, a torcida já precisava entender que algum jogador estrelado de peso do elenco profissional ia precisar sair para dar espaço para o menino, não era tão fácil, como foi no caso em que ele entrou no campo
para substituir o Pedro e muito torcedor naquele momento estava entre querer a cabeça do Vitor Pereira ou a dele por tirarem um jogador estrelado, uma grande contratação do Flamengo num momento delicado do clube. Depois o Mateusão, para forçarmos ainda mais porque eles depois fecharam-se mesmo no último terço, com cruzamentos, para ver porque ele é um jogador alto, um jogador que pode agora arriscamos tudo, tiramos o lateral esquerdo, tiramos também o Ayrton, porque tenho receio que ele se lesione numa altura destas, não é? Porque jogou 90 minutos e passado 3 dias foi obrigado a jogar, e estas questões das lesões, para evitar lesões, tem que ser, nas substituições tem que ser salvaguardado. Só que as críticas da torcida do Flamengo não eram só pelas entradas do Mateusão. Se ele estivesse entrando e jogando bem, você sabe que o torcedor ia falar, né? Pô, tem que dar chance pro garoto. Mas infelizmente isso não estava acontecendo, o que é também normal, né? As atuações do Mateusão com a camisa do Flamengo no profissional acabaram irritando um pouco o torcedor, porque o momento do Flamengo também, como um todo, no coletivo, não era bom. A chegada do Vitor Pereira, depois da saída do Dorival, estava tornando o ambiente do Flamengo cada vez mais turbulento, e qualquer erro depois do time ser eliminado no Mundial de Clubes, perder a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, já levavam o torcedor ao limite do limite, e as críticas eram diretas e às vezes até injusta com alguns garotos. Se o Mateusão conseguiu ser jogador de futebol, eu me arrependo de não ter tentado a sorte para ser jogador de futebol também. Acho o tweet muito babaca, acho errado nesse momento, porque acho que o gol do Flamengo só saiu porque ele brigou ali e recuperou a bola. Então, momento errado de criticar o jogador. Ele tem 18 anos só e entrega ele teve. Ontem, a crítica não pode ser dele porque o resultado do empate só veio porque ele roubou a bola e deu assistência pro Lohan. Concorda comigo, Zé Roberto? Concordo, cara. Assim, a gente tem que ter cuidado, né, pra não, de repente, até acabar com a carreira do jogador tão jovem, né? Não é fácil, cara. Por mais que você olhe o Flamengo estrelado, a cobrança, a pressão pra esses garotos aí é muito forte, é muito grande. Então, assim, tem que ter cuidado. É muito jovem ainda. E aquilo, irmão, que eu falei, é uma questão de momento. Naquele momento o Flamengo era um verdadeiro furacão, meu amigo. O Flamengo tinha o Gabigol e o Pedro disputando posição para saber quem seria o atacante do rubro-negro. O Gabigol havia acabado de dar aquelas declarações dizendo que ele queria voltar a jogar como atacante de referência. E numa briga de dois caras desse tamanho, com o Pedro sendo o jogador que tinha ido disputar a Copa do Mundo no Catar, o Gabigol com a camisa 10 do Flamengo e a história que ele já tinha no clube, qual era a chance de um garoto como o Mateusão conseguir um espaço para se firmar? Principalmente pelo clube viver um momento muito ruim, e com a saída do Vitor Pereira, que já estava balançando no rubro-negro, quem veio justamente foi o Sampaoli, o que não facilitou pra ninguém. O Mateusão tinha sim suas qualidades, apesar da torcida cornetar, era um cara que na base do Flamengo era destaque, fazia muito gol e inclusive chegou à seleção brasileira, velho. O Mateusão, um atacante que eu acho que ele é muito diferente de características dos atacantes de referência. Ele tem o perfil para o atacante de referência, mas ele é um cara que consegue ter movimentação e ter uma situação de atacar espaço. Ele é muito potente no terço final. Se tiver espaço para ele atacar, ele efetivamente, com um toque na bola, ele consegue atacar o espaço e finalizar a bola muito bem. Só que também aqui a gente não vai tapar o sol com a peneira ou tentar mudar a realidade. No profissional do Flamengo, o Mateusão não foi bem. E dá pra entender isso, porque assim, realmente era um menino, às vezes tem essa pressão, jogar no Flamengo é complicado, não é qualquer um que vai chegar, vestir a camisa e pronto. Mas assim, não mudando a realidade, ele merecia mais chances, mas as chances que teve, não aproveitou tão bem assim. Ele não marcou gol no profissional do Flamengo, e centroavante que não faz gol, morre de fome, já dizia o ditado, né? Como resultado, o garoto estava sem espaço no rubro-negro carioca e acabou entrando na lista de negociáveis do clube. Havia o interesse do Clube Bruges da Bélgica em contratar o atacante. É um clube que sempre está disputando a Champions League e que é conhecido por trabalhar muito bem com os jovens. Mas o Shabab Al-Ahly chegou oferecendo o dobro do que o Bruges ofereceu e acabou fechando a contratação do jogador. No Shabab dos Emirados Árabes,
Inicialmente, o Mateusão jogou pelo Sub-21, trabalhou algumas características que o clube percebeu que ele podia melhorar, sabe? E depois disso, velho, ele passou a viver um momento maravilhoso pelo clube, velho. Nos Emirados Árabes, ele virou um dos artilheiros do time, referência no ataque e vem brocando em vários jogos, além de ajudar a equipe com assistências. Ele voltou a se valorizar e tá jogando a Liga dos Campeões da Ásia e é um dos artilheiros do time. Um cara que muita gente já dava como fracasso e que não tinha potencial para ser um jogador profissional e muitos torcedores em redes sociais faziam piadinha com ele. Ele entrou, encontrou o espaço dele e hoje ele tá feliz lá no clube, ganhando bem, fazendo gol e muito valorizado pela torcida do Shabab. E é o que eu falo, no futebol você pode até dizer, mas tá jogando nos Emirados Árabes, lá no Shabab, claro que vai se destacar, até eu jogaria lá. Não, você não jogaria, mas pode continuar falando isso. Mas o que eu quero dizer é sobre momento, cara. O Mateusão, meu irmão, saiu do Flamengo, foi jogar lá no Al-Shabaab e o Flamengo teve os problemas que teve. O Gabigol continuou numa fase ruim, não conseguiu render no Flamengo. Depois disso a gente viu ali a chegada do Tite que barrou o Gabigol e o Pedro teve uma lesão. Nesse momento a torcida, é claro, não estava gostando das atuações do Carlinhos. Se o Mateusão tivesse ali naquele momento, ele tinha recebido mais chances no Flamengo. É óbvio que tudo pode acontecer. Ele podia entrar e não corresponder, ser criticado assim como o Carlinhos foi? É claro que sim, mas ele teria mais chances. O futebol é essa coisa, sabe? Essa linha que é difícil da gente traçar, cara. É muito de você estar no lugar certo, no momento certo. E às vezes as coisas simplesmente não acontecem. Se ele tivesse naquele momento no Flamengo, provavelmente ele teria muito mais chances de entrar em campo. Mas como eu disse, pode ser que ele não fosse tão bem assim com a camisa do Flamengo naquele momento, que também era um momento de pressão. E aí ele podia ser criticado como o Carlinhos foi. Pode ser que ele fizesse gols e passaria a ganhar espaço no clube, tudo é muito relativo, mas na bola, mais do que talento e qualidade, o jogador também precisa estar no lugar certo, na hora certa. O mundo gira, ele só tem 20 anos de idade e vai saber o que é que a bola está reservando para o amanhã do Mateusão. Pode ser que o Mateusão chegue um dia a voltar para o Flamengo. Hoje, parece que ele encontrou o lugar certo para a hora exata dele. Mas e você? Acha que ele foi meio injustiçado no Flamengo? Você acha que ele merecia mais chances com a camisa do rubro-negro? E você concorda comigo? Se ele estivesse no Flamengo naquele momento que o Pedro se machucou e o Gabigol não estava jogando como Tite, ele teria recebido mais chances? Será que ia virar, hein, velho? Comenta aqui, quero saber qual a sua opinião sobre isso. E cara, se liga no que aconteceu com outra promessa no Flamengo, o Vitor Hugo. Clica aqui que eu te explico essa história, velho.